eu acho que NASF, né, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, né, esse foi o último slide que a gente trabalhou do NASF. A proposta do NASF é a proposta de apoio matricial na saúde da família. Então, vai contar aí com uma equipe de profissionais, né, que vão dar suporte à saúde da família, né, que vão ampliar as ações que são ofertadas na saúde da família, né, com o objetivo de proporcionar integralidade, tá? Fala, Érica. Professora, só uma dúvida em relação à nota. 6,3. Nós falamos do NASF, do suporte dos profissionais, falamos que a escolha dos profissionais do NASF se dá, né, é feita pelo gestor municipal a partir das necessidades, né, do diagnóstico epidemiológico no território, feito no território, né? E hoje, pessoal, nós vamos conversar um pouquinho sobre rede de atenção à saúde, né? Nós já até adiantamos, né, falamos um pouco desse assunto, para contextualizar a diretriz de regionalização e a diretriz de hierarquização. A gente sabe que os serviços, eles vão estar dispostos, né, em uma rede de atenção à saúde. Então, é importante, né, que existam vários serviços com diferentes ofertas assistenciais, a atenção básica, a média complexidade ou atenção secundária, e a alta complexidade ou atenção terciária, né? A atenção básica, eu volto a repetir, tá? A atenção básica não é baixa complexidade. Isso está errado. Eu avisei durante as aulas, né, mais de uma vez, não é correto falar que a atenção básica é de baixa complexidade, né? Falei para vocês até que na prova, se caísse uma questão, seria motivo de 0 na questão, né? E em trabalho também, né? O trabalho que eu vi, né? Onde falou, né? Que a atenção básica era de baixa complexidade, eu diminuí a nota, né? E diminuir a nota não foi só por causa disso que colocou que a atenção básica é de baixa complexidade. Não é só isso, né, que diminuiu a nota, é tudo isso, né, porque é completamente errado falar que a atenção básica é de baixa complexidade, tá? Então, é só por isso que você diminuiu a nota? Não é só por isso, né? É errado falar, é conceitualmente incorreto, né? E não é apenas eu que digo isso, né? É toda a literatura que trata da saúde coletiva, é o Ministério da Saúde, tá? Então, não é só por isso que diminuiu a nota, né? É um erro conceitual, eu alertei na sala de aula, né, durante as aulas aqui do MIT, várias vezes, não foi só uma, né? Então, essa é a justificativa, né, para, no caso, dar 0 na questão, ou então diminuir a nota no trabalho, tá? Então, estejam atentos a isso, né? Quando a gente fala, né, em redes, né, na perspectiva da regionalização e hierarquização, a gente tem a divisão, a hierarquização dos serviços, né, por densidade tecnológica. Então, a atenção primária ou atenção básica, ela vai ofertar serviços, né, e vai de forma que esses serviços consigam responder a maior quantidade de problemas, né, os problemas mais comuns da população, os problemas mais frequentes. Então, na odontologia, restauração, né, classe 1, 2, 3, né?
restaurações simples, enfim, né, que incluam aí as classes. Claro que na atenção básica você não vai fazer, por exemplo, uma onlay, né, uma overlay, uma inlay que necessita, aí você vai encaminhar 100% especialidades, né? Exodontia simples, profilaxia, aplicação de flúor, periodontia básica, né? Ações de educação e saúde, né? Na atenção secundária ou média complexidade, a gente vai ter o quê? Algumas especialidades, perdão, né? Profissionais especialistas e alguns exames, né? Por exemplo, a gente tem no centro de especialidades, né? O endodontista, nós temos em alguns centros de especialidades o ortodontista, tá? E a atenção terciária, que vai entrar os hospitais, né? E equipamentos aí, né? Mais, como que eu digo? Por exemplo, um tomógrafo. O paciente vai fazer uma cirurgia ortognática, precisa fazer uma tomografia, né? Ele vai realizar essa tomografia, tem um tomógrafo no hospital, né? E essa complexidade, repito, né, ela é determinada pela densidade tecnológica, né? Juliana, o que acontece? Por que você frisa tanto que é por densidade tecnológica? O que acontece? No cuidado em saúde, existem diferentes tecnologias, né? Então, não dá para falar que um atendimento na atenção básica você não utiliza tecnologias, você utiliza tecnologias, mas não são tecnologias com densidades. Perdão, não é uma tecnologia com densidade. Por que você fala isso? Tem autores, daí é muito interessante, e o Ministério da Saúde utiliza o conceito desses autores, né? Na atenção básica, o atendimento, né, envolve muito, né, muito importante que se valorizem as relações, né? Todos os níveis de complexidade é importante o acolhimento, a escuta, né, qualificada, mas na atenção básica isso é chamada muito atenção para que isso seja feito principalmente na atenção básica, né? As relações, quando você está lidando com o paciente, quando você está acolhendo o paciente, ou então quando você está fazendo um diagnóstico, você está empregando tecnologia, né? Ou quando, por exemplo, você está atendendo o paciente, você vê uma lesão na boca, e você faz um diagnóstico, né? Você sabe, faz diagnóstico, já está muito uma lesão muito suspeita, né? Aliás, você vai mandar confirmar o diagnóstico, aliás, por meio da biópsia, né? Mas é uma lesão suspeitíssima de câncer, né? Para você fazer esse diagnóstico, você está utilizando uma tecnologia, que é o seu conhecimento, né? Porque a gente tem uma ideia, né, de tecnologia como o recurso, como um aparelho, né, como o computador, o celular, ou uma televisão, né, ou o Bluetooth que a gente utiliza para conectar os aparelhos. Claro que isso é um tipo de tecnologia, né, mas a gente está falando da saúde, né? Então, na saúde, né, nós temos autores que falam que no atendimento à saúde existem 3 tipos de tecnologias, tá? 3 tipos de tecnologias. Quais seriam elas? A gente está falando da tecnologia leve, né? Da tecnologia leve dura. Deixa eu anotar para vocês.
Deixa eu só colocar um slide aqui. Ah lá, a gente está falando da tecnologia leve. Ah, não. Tecnologia leve, dura, e tecnologia dura. Juliana, o que significa isso? Quando a gente fala do trabalho em saúde. O que significa isso? Então, vamos lá. Profissional, quando ele está atendendo um paciente, ele tem, né? Vocês carregam as malinhas de vocês, né? Todo mundo, sempre vou ver na faculdade, tá todo mundo empurrando uma mala, cheia de material, né? Cheio com kit acadêmico, com resina, com moldeira, né? Então, esse autor, ele se chama Emerson Merri, e é muito interessante que ele fala que o profissional, todos os profissionais da saúde, eles têm a sua maleta, a sua mala. E nessa mala, tem 3 tecnologias que ele vai precisar utilizar no atendimento, durante o atendimento. Quais são as tecnologias que tem nessa mala, Juliana? Tecnologia leve dura e tecnologia dura. O que vocês carregam na mala de vocês, literalmente, né, na malinha, quando vocês vão para atendimento, é a tecnologia dura. Tecnologia dura, que são materiais. São os equipamentos. Tá? São materiais, são os equipamentos. Né? Só que vocês não sabem que vocês têm uma outra malinha, né? Que vocês carregam o quê? Só que essa mala não é uma mala física, né? Uma mala, pensar imaginária. Que vocês carregam tecnologia leve e tecnologia leve dura. Né? Só que essa mala não é visível para todo mundo. Né? Olha que interessante. Juliana, mas o que é essa bendita tecnologia leve? O que é essa bendita tecnologia leve dura que a gente não vê, né? Que a gente não tem uma malinha física para carregar? Tecnologia leve dura, sabe o que é? É o conhecimento de vocês, são os conhecimentos. Ou vocês não têm conhecimento nenhum? Ou vocês não empregam nenhum conhecimento durante o atendimento do paciente? Claro que vocês empregam. E isso é um tipo de tecnologia. Então, quando vocês radiografam o paciente, vocês, você está utilizando o filme radiográfico, por exemplo. O filme radiográfico é um material, né? Então, é uma tecnologia dura. Só que aí vocês vão posicionar, vocês vão radiografar, vocês estão fazendo um tratamento endodôntico do 21. Aí vocês vão posicionar o filme, né? Vocês sabem como posicionar o filme para tirar a melhor radiografia, vocês vão posicionar lá o canhão do aparelho, né? Isso tudo é o quê? Que vocês estão empregando? Tecnologia leve e dura. Né? Aí vocês vão vocês vão revelar o filme. Ah, Juliana, tem que deixar tantos segundos no evidenciador, tantos segundos no, né? Aí vocês vão interpretar o filme radiográfico. Ah, olha, Juliana, tem uma lesão aqui no ápice, olha só, né? A gente vai, né? A gente tá com uma pulpite aguda, né? A gente vai de fato precisar realizar o tratamento endodôntico. Isso é tecnologia leve e dura. Entendem? Né? O conhecimento de vocês é uma tecnologia que vocês vão empregar durante o trabalho em saúde. Né? Então, olha que interessante. Então,
Olha que bacana, né? Então, vocês estão lá com o paciente, atendendo o paciente. Vocês vão estar utilizando o quê? A tecnologia dura, a tecnologia leve dura. Juliane, o que é a tecnologia leve? Vamos lá? Alguém arrisca? Valendo um ponto no VT. Vamos lá. O que é tecnologia leve? São os descartáveis? Não, Natália. Vamos lá, mais um. Vamos lá. Pensa, o que a gente precisa? A parte de humanização, de acolhimento? Carol, e isso se dá como? Durante qual momento? Na atenção básica? Hã? Não, Carol respondeu, vai. Um ponto no VT. Hã? Vamos lá. A Carol falou assim, a humanização, né? Essa humanização vai se dar dentro das relações. Contabilizar aqui, Carol, um ponto também, no VT. Quem já foi ficando com 10, tá? Não sei, por exemplo, eu não sei a nota que a Tuane tinha ficado, que a Carol tinha ficado, né? Aí vamos deixar para os outros coleguinhas, dependendo, né? Carol Coutinho. Anotar aqui para não esquecer. São as relações, né? Quando você chega, né? O seu paciente chega, você vai lá, vai buscar lá na sala de espera. Oi, dona Maria, tudo bom? Como você está? Né? Como foi sua semana? Né? Tá tudo bem? Né? Você sentiu algum incômodo? Né? Depois da semana passada que a gente fez aquele procedimento, né? Ou como que tá? Sua prótese ficou bem adaptada? Né? Essa conversa, né? É a escuta, né? É o acolhimento, é a humanização, né? É isso. Então, o trabalho em saúde, quando você está trabalhando em saúde, você vai ter na sua malinha, né, durante o cuidado em saúde, você vai ter 3 recursos: tecnologia leve dura e tecnologia dura, tá? E esses são as 3 tecnologias que são empregadas no trabalho em saúde, tá? Essas são as 3 tecnologias. Agora, né, o que acontece? A gente tem que usar essas 3 tecnologias de forma equilibrada. Né? Imagina um profissional. Né? Vou contar aqui uma história. Juliana é dentista. Ela vai atender o paciente. O paciente é a primeira vez dele. Né? Aí o paciente chega, a Juliana faz as perguntas do questionário, né, do primeiro atendimento, né, foca naquele questionário, aí a Juliana manda o paciente sentar, foca no exame clínico, faz o exame dos elementos dentários, da mucosa, faz o exame extraoral, né? Qual tecnologia que está prevalecendo nesse momento? Vou melhorar. Não entendi muito bem, professor. Vamos lá, vou refazer a pergunta. É o primeiro atendimento do meu paciente. O paciente nunca foi no meu consultório. Aí eu chamo meu paciente, coloco ele na cadeira, né? Dona Maria, né? Vamos lá, então. Eu vou fazer a anamnese. Na anamnese,
durante a anamnese, eu pego meu questionário e faço todas as perguntas do meu questionário. Então, né? Vamos lá, sei lá, né? Vocês conhecem né, um questionário aí da Universo, né? Uma ficha da Universo. E foco naquelas perguntas do meu questionário. Qual tecnologia está prevalecendo nesse atendimento? Leve e dura. Leve. Professora, Ixi, leve, Professora. leve. E aí, esse questionário é naquele entendimento que ele pode ser mais formal, menos informal, mais duro, menos duro? isso, Porque não. dependendo do tipo de... Não? Pois é, Roberta, pois é, exatamente. Só que, Dependendo do tipo. Nesse exemplo que eu citei, não é tecnologia leve que prevalece. É leve e dura, porque você tem a ideia do... Nem leve dura. Sobrando, né, é a tecnologia dura. Mas por que dura? Ué, mas só que, professora, você falou que não... Tem a questão da anamnese, que você faz a anamnese com os materiais, mas só que na sua pergunta você não falou isso. É porque a leve seria só como se fosse um questionário de uma recepcionista, colocar os dados pessoais, e a leve e dura seria como se fosse uma anamnese um pouco mais aprofundada e saber a história clínica do paciente? Esquece recepcionista. É trabalho em saúde. É o profissional, né? É o dentista, é o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta. Quando eu falei do exemplo... Professora, então dá um exemplo de leve para gente, só para a gente diferenciar. Mas podem acontecer as duas ao mesmo tempo, a leve dura e a leve. Pode. Durante a anamnese, você pode ter uma relação de humanização com o paciente. Sim, depende do profissional. Exatamente. O ideal, né, é que todas as tecnologias sejam utilizadas, né? Só que nesse caso, o exemplo que eu citei para vocês, que o dentista foca no questionário, ele está focando no questionário, nas perguntas, na ficha clínica. Ele nem está parando para pensar. Ele está perguntando idade, gênero, doenças pré-existentes. Então, ele foca, o que prevalece nesse exemplo é a tecnologia dura. O que acontece? Durante o atendimento em saúde, nessa maleta vai ter as 3 tecnologias, as 3. Né? Só que, dependendo da forma que você vai fazer o atendimento, às vezes pode prevalecer uma, né? Então, uma tecnologia, onde prevalece a tecnologia leve. Por exemplo, um exemplo de tecnologia leve, no mesmo caso, chega a Dona Maria, primeira vez, né, do atendimento, né? Aí a Dona Maria senta na cadeira odontológica, eu, obviamente, vou utilizar a ficha clínica para fazer a anamnese, é óbvio, porque a ficha clínica é meu roteiro, senão eu esqueço de perguntar a ela alguma coisa importante. Só que eu vou, no momento da anamnese, abrir espaço para a Dona Maria contar, né? Falar coisas, né, que, às vezes, durante o atendimento, Assim mesmo, vem pra cá. está tão preocupado, às vezes... Vem pra cá para o meu celular não molhar. Às vezes que ele está tão preocupado só com as perguntas, ele acaba esquecendo de abrir esse espaço de fala, né? Então, né, o dentista vai perguntar assim, é alguma doença pré-existente? Aí a Dona Maria vai falar assim, eu tenho pressão alta, né? Aí o dentista vai falar assim, mas quando que a senhora descobriu a pressão alta? Como que foi? Aí abre escuta, né? Abre espaço de fala para a Dona Maria. Né? E aí, às vezes, o que acontece? Eu ouço o dentista falar, né? Alguns alunos falando, mas dentista não é psicólogo. Não é mesmo, né?
tem que fazer 5 anos para você ser psicólogo de graduação. Então, faz parte do processo de trabalho ouvir o paciente. Claro que às vezes tem paciente que desgarra, né? Que foge, né? Aquilo que remete à saúde, né? Aí a gente vai puxando o paciente, né? Para conhecer a história, né? De saúde dele. Então, e é isso que é interessante, né? A gente pensar as 3 tecnologias, a utilização das 3 tecnologias, né? Nenhuma prevalecendo sobre a outra. As 3 são importantes, né? O problema é que, às vezes, o dentista, né, ele vai utilizar como recurso, vai fazer prevalecer no seu processo de trabalho a tecnologia dura, né? Certo? E aí que entra, né, e talvez fique mais claro para vocês, por exemplo, no hospital, Juliane, na atenção básica, né? Claro que em todos os níveis de atenção, né, o profissional de saúde, ele deve utilizar as 3 tecnologias no seu atendimento, né? Certo? Independente se for atenção básica, atenção secundária e atenção terciária, tá? Independente disso, né? Então, por que eu friso tanto? Às vezes a gente pensa que tecnologia é só equipamento. Quando a gente está falando de saúde, a tecnologia é só equipamento. Não é, tá? Trabalho em saúde, existem outras tecnologias que são extremamente importantes para o cuidado, né? Então, tirem da cabeça de vocês que tecnologia é só equipamento. Não é, tá? Dúvida, gente? Tá. E aí, né, por isso que eu estou frisando tudo. Quando a gente fala em servir, pensa, vamos lá. Deixa eu criar um outro slide aqui. Vamos lá. A gente vai pensar o quê, né? Quando a gente fala em serviços, serviços de saúde, tá? Quando a gente fala de serviços de saúde, a gente vai pensar em 3 níveis. Esses serviços, eles são organizados em 3 níveis de atenção. Por que a Juliana tem essa organização? Para poder ofertar a integralidade, tá? É uma organização, é como os serviços se organizam na rede, tá? Já vou responder, Alice. Então, qual é, né? Como se dá a hierarquização, a organização desses serviços na rede? Por meio da hierarquização. Hierarquização. E essa hierarquização, como que você organiza os serviços? Qual que é o critério para você organizar os serviços? Vamos lá. Por densidade tecnológica. É como se você pegar na história, né? Quando a gente aprendeu história lá no colégio, a gente viu que algumas sociedades se organizavam, né, por meio de uma hierarquização, né? Aí você tinha lá, no topo da pirâmide, tinha o clero, né? Tinha, sei lá, nem a burguesia, né?
E na base da pirâmide tinha o trabalhador. Né? Juliana, qual é o critério para fazer essa hierarquização? O dinheiro, sei lá, né? O dinheiro ou a importância, né, dessa que se constitui essa classe para aquela sociedade. O status, né? O status, isso, Iris, o status, esse era o critério. Mas quando a gente fala, então, né, em hierarquização dos serviços no SUS, qual que é o critério? Densidade tecnológica. Né? Então, a maior densidade tecnológica está presente no hospital. Então, por isso que o hospital está no topo da pirâmide. Fechou. Né? Então, a tecnologia envolvida aqui é por sua densidade. Isso nos serviços de saúde. E a gente vai falar também em tecnologia quando a gente está falando do trabalho em saúde. Do trabalho em saúde. Né? Trabalho em saúde. E quando a gente fala do trabalho em saúde, a gente está falando do dentista, do profissional. Né? Do profissional em si. O dentista, o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo. Né? E aí, quando a gente fala em tecnologia, trabalho em saúde, a gente vai falar o quê? Das 3 tecnologias que existem para a oferta do cuidado. Tecnologia leve dura e tecnologia dura. Certo? A tecnologia leve, né, Alice, o acolhimento, ele é o quê? Tecnologia leve, pura e simplesmente. Né? Gente, por que se chama isso de tecnologia? Juliana, como que você fala que acolhimento é tecnologia? Gente, é extremamente difícil. Você acolher o paciente. Você não pode, né? É interessante, a gente tende na odontologia a valorizar material. Juliana, você está falando mal de... Não estou falando. Né? É claro, estou falando para vocês que o trabalho em saúde ele vai se concretizar por meio de todas essas tecnologias. Só que na odontologia a gente tende a valorizar a tecnologia dura. Né? Não, a gente tem que utilizar as 3 tecnologias no atendimento. Né? E por isso, o acolhimento, né, é uma ferramenta de cuidado extremamente importante, super difícil de fazer. Né? Então, por isso que a gente designa, né, o acolhimento, né, como uma tecnologia leve, porque ela deve ser empregada no trabalho em saúde. As relações, né, que aí se enquadram na tecnologia leve, é extremamente difícil. É muito difícil. Às vezes, é muito mais difícil você acolher um paciente, né? Você estabelecer uma relação humanizada do que você operar a alta rotação. Porque a gente acha que tecnologia, né? A melhor tecnologia é difícil, a coisa hard, né? Equipamento. É mais complexo do que uma relação. Não é. Né? Ou todo mundo já se relaciona com alguém, seja, né, por amizade, ou relações familiares, ou relações com amigos, ou relações amorosas. Todo mundo tem problema, né? Se fosse fácil as relações, poxa, ninguém teria problema com ninguém. Todo mundo seria amigo, né? A gente não teria nenhum problema familiar, né?
E é assim que se estabelecem as relações com o paciente. Teve uma vez, vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu vivenciei, né? Bom, tem vários exemplos, né? Vou falar primeiro um exemplo que aconteceu comigo. Eu acho que eu até contei essa história para vocês já, né? Teve uma vez que eu fui atender uma criança, né? Vocês sabem, eu trabalhei na saúde da família, né? Recém-formada, me formei e trabalhei por 3 anos, né? Na saúde da família. E eu atendi uma vez, chegou uma criança, né? Para eu atender, e a avó estava levando a criança, né? Estava responsável pela criança. Eu acho que a mãe da criança tinha abandonado, né? O filho com a mãe dela, né? Enfim. E o menino, nossa, o menino parecia um homenzinho, sabe? Todo bonitinho, de calça jeans, um anãozinho, todo certo das coisas que queria, né? Uma graça o menino, né? E a avó, eu coloquei, né, a criança na cadeira, comecei a conversar, a avó, claro, acompanhando o atendimento, né? E aí a gente explicando para uma criança de 10 anos, né, de forma que ela consiga entender, né? Fiz o exame clínico, conversando com o menino, tal, fiz o acolhimento da avó, tal, da criança. Aí, fazendo o exame do clínico, né, o exame bucal. Gente, vocês não têm noção de como estava a boca da criança, né? Não tem noção, né? Olha, acho que ele tinha lesão de cárie em todos os dentes, tá? Aí a criança, eu peguei, fiz, aí eu comecei a explicar, né? Eu falei assim, olha, você vai vir várias semanas na tia, né? A tia vai colocar uma massinha, né, para matar esse bichinho que tá vendo? Aí eu pegava o espelho e mostrava para ele, tá vendo essa manchinha escura, né? Tem um bichinho aí que tá comendo seu dente, né? E isso daí é uma forma que a gente tava empregando o quê? Tecnologia leve, né? Tava empregando tecnologia leve, né? Explicando para a criança. Aí a criança falou assim para mim: não, tia, eu não quero colocar massinha nesse, né? Eu não quero colocar massinha. Eu quero tirar todos os dentes, né? Eu falei assim, mas por que você quer tirar todos os dentes, né? Dá para colocar massinha, né? Seus dentes são bonitos, dá para colocar massinha, a tia vai tirar esse coisinho escuro que tá aqui, né? Você vai ficar com o sorriso bonitão. Não, tia, eu não quero. E a avó só olhando, a avó não falando nada. Aí eu falei, mas por que você não quer colocar massinha? Porque eu quero tirar tudo. Eu falei, mas por que você quer tirar tudo? Aí ele virou e falou assim para mim, porque eu quero colocar chapa. Mas por que você quer colocar chapa? Falou, porque a minha avó usa chapa e aí eu não preciso escovar os dentes. Né? Acho que eu já contei essa história para vocês. Né? E aí, a avó, claro, né, não sabia onde enfiava a cara. Né? E aí é todo um trabalho, né, que você tem que empregar, né, utilizando principalmente a tecnologia leve dura, né, um trabalho de convencimento, né, que você tem que conversar com a avó, que você tem que orientar a avó da importância da higiene bucal, tem que conversar com a criança, da importância da manutenção e do cuidado com os dentes, né? E quem diz que isso é fácil? Né? Quem disse que isso é menos complexo do que fazer uma restauração? Vocês entendem onde eu quero chegar? Né? Isso não é menos complexo que fazer uma restauração. Né? Isso envolve muita complexidade. Isso é extremamente complexo. Né? Certo, gente. Já tinha contado essa história, né? Mas estou dando um outro olhar nessa história. E uma outra história também que eu presenciei, só que essa vez eu não foi para mim, né? Fui chamar um paciente na frente, né? Da unidade, que estava lá esperando, na frente da unidade que eu trabalhava, né? Tinha um pé de jambo,
maravilhoso, assim, né? Poxa, tava jamba, riveri, então tinha uma sombra muito gostosa, né? E tinha bancos, lá os pacientes gostavam de esperar lá fora, né? Aí eu fui lá fora, né, na frente, chamar um paciente meu, né? E nessa, né, o paciente começa a gritar, né? O paciente começa a gritar, né? Um outro paciente, né? Eu fui chamar meu paciente, e aí um outro paciente que estava aguardando também o médico começou a gritar, né? Gritar com o médico, ele entrou dentro da unidade de saúde e começou a correr atrás do médico, né? Era um paciente em sofrimento mental, né? Eu não me lembro qual que era, acho que ele era tinha esquizofrenia, um paciente esquizofrênico, né? Paciente em sofrimento mental, né? E ele começou a correr atrás do médico, né? E o médico tentando acolher, acalmar o paciente, né? E foi um trabalho assim extremamente difícil, até conseguir acalmar o paciente, sentar o paciente, conversar com ele, né? Tudo isso na atenção básica, né? Então, não repito, né? Espero que isso esteja bastante claro para vocês, né? Em relação à complexidade, em relação, né, a hierarquização de serviços de saúde, né, em relação às tecnologias do trabalho em saúde, tá? Dúvida? Deixa eu botar aqui. Tranquilo? Nada, nada? Tá bom. Então, vamos lá, continuar. O que aconteceu? Travou. Peraí, gente. O que aconteceu? E travou. Estava falando do critério para organizar a densidade tecnológica. Qual é o critério para Qual é o organizar? critério? O critério para organizar a densidade Eu me perdi. o Eu não trabalho entendi qual é o critério. para hierarquizar a hierarquização dos serviços de saúde. Não, você estava falando o critério para organizar a densidade tecnológica. O critério para hierarquizar o serviço de saúde é a densidade tecnológica. Certo? Mas qual o critério para organizar a densidade tecnológica? Existe? Você falou isso em algum momento. Eu anotei. Não, Só que você não falou qual era. a densidade tecnológica, quando a gente fala em densidade tecnológica, é o quê? Equipamento. Tá? É equipamento. Então, onde tem mais equipamento? No hospital, né? Então, o hospital fica no topo da pirâmide, certo? É isso? Isso. Tá? Tá aqui, né? Tá aqui a imagem, né? Essa imagem a gente já tinha utilizado, né, em algum momento aí do curso, tá? Vou olhar aqui só um minutinho. Tá, vamos lá. E aí, o que acontece, Juliana? A gente está falando, né, de hierarquização. Né? Vamos lá para vocês não confundirem. Né? Aqui, quando a gente fala de hierarquização, né, que é o que a gente está trabalhando todo esse tempo, a hierarquização em relação à densidade tecnológica, a gente vai ter atenção primária em saúde, né? Aqui a gente vai ter, inclusive, mais unidades de atenção primária do que unidades de alta complexidade, concordam comigo? Né? Então, essa imagem, ela representa muito bem, né? A gente tem, por exemplo, unidades de saúde, unidade de saúde da família, praticamente, né, quase em todos os bairros de um município. Então, tem um número maior de unidades. Né? Média complexidade, a gente tem
várias unidades de pronto atendimento, a gente tem policlínicas, né? E o hospital a gente tem uma menor quantidade, né? Vocês sabem disso, né? O que acontece? A gente pensa nessa estrutura piramidal quando a gente está falando em densidade tecnológica. Ponto. Só que, na hora da gente pensar o fluxo do paciente, né, a utilização desses serviços, a gente pensa de que forma? Em rede. Tá? Em rede. Imagina uma rede de pescador. Tá? Então, vamos lá. Deixar claro, anota aí. Né? A gente fala em sistema hierarquizado quando se trata de densidade tecnológica. Né? A gente fala em rede de atenção em saúde quando se trata do fluxo de pacientes. Juliana, o que significa fluxo de paciente? O que acontece? A atenção primária, ela é a porta preferencial de entrada nessa rede de atenção. Por quê? Porque o paciente vai ter lá a unidade de saúde da família no seu território, né? Ele vai ser atendido. Deixa eu só um minutinho. Está quente. Ele vai ser atendido nessa unidade de saúde. Mas aí, o paciente ele precisa de um tratamento endodôntico. Aí, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser encaminhado para o céu. Aqui o céu. Né? E aí, o paciente fez o tratamento endodôntico, obturou o canal, o que vai acontecer? Ele volta para a atenção primária à saúde para ser acompanhado. Certo? Então, esse é o fluxo de paciente. É dessa forma que você dá o fluxo de paciente quando a gente pensa em rede. Né? E a rede, por que a atenção primária fica no centro? Porque ela é a coordenadora dessa rede. Juliana, o que leva a atenção primária a ser coordenadora? Porque ela é responsável pelo acompanhamento do paciente. Certo? Dúvida? Dúvida? Repete essa frase, por favor, Juliana. Mesmo, porque, bom, né? Os entendedores entenderão. Porque, né, quando a gente pensa numa estrutura de uma organização em rede, né, os serviços organizados em rede, por que a atenção primária em saúde ela está no centro? Porque ela vai ser a responsável por acompanhar este paciente. Ela é a coordenadora dessa rede de atenção. O paciente, ele precisa, por exemplo, de, fazer uma tomografia. Tomógrafo tem aonde? No hospital. O hospital está aqui. Aí o que vai acontecer? O paciente ele vai ser encaminhado para o hospital, né? Ou ele vai entrar no CISREG, né? Que é o sistema de regulação. Quando chegar a vez dele, ele vai no hospital, faz a radiografia, depois ele volta para a atenção básica. Tá? Aí, Juliana, e aí? Fez a tomografia, o que acontece? Aí, né, o dentista, se for preciso, o dentista vai mandar o quê? Encaminhar o paciente para o céu, para o cirurgião oral menor, né, para um pouco maxilo do hospital ou do céu, e o exame dele ver, né, a possibilidade aí de uma cirurgia ortognática. Então, vai sempre ter, e isso é importante para quê? Para a oferta da integralidade.
E aí que é uma coisa importante. O que acontece, né? Falei para vocês, o SUS ele tem vários problemas. E um desses problemas está aqui, né? O que acontece? O paciente ele consegue o atendimento na atenção primária, na saúde da família. Consegue. Porque a saúde da família, ela é pulverizada. Quase todo território tem. Então, a pessoa mora num bairro, um território que ela mora tem uma unidade de saúde da família. Só que aí, na hora que ela precisa do atendimento, né, com um especialista, ou se ela precisa de um exame, ou se ela precisa de uma cirurgia, ela não demora para ela conseguir acessar esse atendimento. Né? Por quê, Juliana? Porque tem poucos, né? Até pode não ter poucos, mas o que acontece? Né? Equipamentos quebrados, né? Falta de profissional para fazer uma cirurgia, ou falta do equipamento, o equipamento quebrado para fazer um exame. Agora cedo eu estava assistindo ao jornal, né? Os profissionais dos hospitais federais do Rio de Janeiro estão em greve, né? Estão em greve. Por quê? Pela precariedade do serviço, né? Vários leitos fechados, né? Equipamentos quebrados, né? E aí? Como que se você de fato consegue ofertar integralidade se isso não funciona ou se funciona de forma precária? Né? Juliana, e aí é que entra a questão, né, que vocês têm que estar atentos. Isso não deve ser generalizado. Né? Não, né, aqui, o Rio de Janeiro, né, tem, vamos falar, né, uma rede muito singular, né, muito singular, né, muito, né, então, acho que é o único estado, né, onde a gente tem hospitais federais, né, é o único município, aliás, onde a gente tem hospitais federais, né. Ah, Juliana, em Niterói tem o Antônio Pedro. Mas tem o Antônio Pedro, né? Só que ele é um hospital universitário, então a gestão é feita pelo Ministério da Saúde, né? E pelo MEC, né? Fora que a gestão, né, terceirizada, que é pela EBSER, né? Enfim, mas esse é outro assunto, tá? Claro que tem municípios, né? O Brasil é muito grande, que essa rede, ela consegue ofertar integralidade, né? Então, a gente não pode generalizar os problemas, tá? Tem municípios que funcionam, tá? Dúvida? Dúvida? Tranquilo? Então, olha lá. Aqui, então, olha lá, né? O que acontece? Quando a gente fala, né, que a atenção primária, nessa perspectiva de redes, ela tem que cumprir o quê? 3 funções. Ela tem que ser capaz de resolver a maioria dos problemas de saúde da população, e a gente sabe disso, eu já falei. A atenção básica, né, o Ministério da Saúde fala que ela deve ser capaz de resolver até 85% dos problemas de saúde da população. São os problemas mais comuns, tá? Função ordenadora, né? Então, ela tem que coordenar os fluxos, né? E aí, o contrafluxo, né, de pessoas. Então, o fluxo, o que seria o fluxo? O encaminhamento, e o contrafluxo é a volta dessa pessoa para acompanhamento na atenção básica. Só que fala só fluxo, vai? Então, a atenção básica, ela tem que organizar, coordenar esses fluxos, né, os fluxos de pacientes que acontecem aí na rede. E ela tem que se responsabilizar pela saúde da população. Então, é ela que vai acompanhar a população, tá? Tem um slidezinho, né, aqui, ó, é bonitinho, né? Vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui tá a rede, né?
Então, olha lá, né, o SAMU, né, entra na rede, né? Então, a gente tem aqui o Programa Médico de Família de Niterói, que no caso é uma unidade de saúde da família. Aí a pessoa, né, ela andando entre os serviços. A gente tem a central de regulação. A central de regulação vai fazer esse agendamento, né? Para o paciente acessar outros serviços, né? A UPA, a policlínica. Juliana, o que é essa central de regulação? Aí até o cachorrinho, né? Faz parte, aí está no território. Né? O que acontece? Né? O que é essa central de regulação? Já falei, já cheguei a citar para vocês. Né? O paciente ele vai ser atendido na saúde da família. E aí o dentista, né? Dentista na saúde da família atendeu, né? Realizou serviços que devem ser realizados, né? Restauração, profilaxia. Esse paciente precisa de uma exodontia de terceiro molar, que está incluso. Então, ele vai precisar ir para o CEL, né? Para o especialista em cirurgia oral menor. Então, o que acontece? O dentista, ele vai preencher um encaminhamento, né? Vai dar para o paciente, Juliana? Não, ele não entrega para o paciente. Ele vai entregar, tem uma pessoa responsável na unidade de saúde da família, que ela vai regular essa vaga, né? Essa necessidade de vaga. O que é isso, Juliana? Ela vai sentar na frente de um computador, né? Ela vai, né? Que aí a gente fala central de regulação, né? Enfim, né? Às vezes o computador, às vezes essa central tem na própria unidade. Ela vai sentar na frente desse computador e vai procurar uma vaga, né, nessa central de regulação para exodontia no CEL. Aí vai ter lá uma vaga para o dia tal, mês tal. Opa, essa vaga aqui é para a dona Maria, que ela precisa fazer essa cirurgia. Aí ela vai, marca nesse papelzinho que o dentista deu para a dona Maria, né? Que o dentista fez, aí vai lá, a pessoa marca. Dona Maria está agendada, sei lá, para exo do terceiro molar para o dia 15 de junho de 2024. O que acontece com esse papelzinho? A pessoa que agendou vai dar para a agente comunitária de saúde, que vai ser responsável pela microárea da Dona Maria. Aí, por exemplo, no dia 10 de junho, uma semana antes do atendimento da Dona Maria, o que acontece? A agente comunitária de saúde vai lá na casa da Dona Maria e entrega o agendamento. Fala, Dona Maria, você vai tirar seu dente dia 15 de junho. E entrega o papelzinho para a Dona Maria. Tá? É assim que funcionam os encaminhamentos, ou pelo menos era assim que deveria funcionar. Né? Juliana, por que você está falando isso? Como que era antes, né? Ou ainda pode ser até que tem alguns municípios que não fazem desse jeito, né? Mas como que era feito antes? A Juliana dava o papelzinho do encaminhamento para a Dona Maria. A Dona Maria ia lá no CEL, deixava esse papelzinho no CEL, a pessoa marcava, a Dona Maria pegava esse papelzinho e voltava para casa. Aí, no dia do atendimento, a Dona Maria ia no CEL de novo. Ou seja, a Dona Maria tinha que fazer 2 viagens. 2 não, né? E de volta, 4. Né? Agora não. Né? Agora, com a central de regulação, né? A gente fala que é o sistema de regulação, que é o SISDEG, né? Que a gente ouve muito falar, né? Através da mídia, né? É responsável por essa marcação. Agora, né, não é tudo perfeito, né? Tanto é que a gente ouve muito, né, e é muito mediatizado, a fila do CISREG, né? A gente vai ver, né, e é muito mediatizado aqui no Estado, a fila que a gente tem no INTO, né, no Instituto de Traumatologia. Né? As pessoas ficam anos na fila, né, esperando a vaga para o atendimento
né, para uma cirurgia no útero. Né? As pessoas, às vezes, morrem esperando o atendimento. Né? Isso é um grande problema que tem, né? Isso é um grande problema nesse sistema de regulação que existe, tá? Mas nem, né, mais uma vez, a gente não pode generalizar, tá? Dúvida? E aqui a gente tem, né, aqui, ó, especificamente, né, a rede da odontologia, né? Por exemplo, a gente tem aqui a unidade de saúde da família, ou a gente tem uma unidade odontológica. Ops, eu vou falar dela depois, né? Que pertence a essa unidade de saúde da família. Né? Então, o que acontece? A gente vai ter o centro de especialidades odontológicas, a gente vai ter o hospital, a gente vai ter os laboratórios regionais de prótese dentária, que vão confeccionar as próteses, tá? Certo? Dúvida? Nada? Tranquilo, gente? Aqui, eu vou dar um exemplo. Deixa eu ver isso aqui. Aqui, eu não vou falar que isso não é muita coisa. Isso aqui não interessa a vocês, não, tá? Senão fica muita coisa. Dúvida, gente? Nada, nada? Tranquilo? Alguém aproveitar, eu não vou iniciar uma nova aula, tá? Alguém quer aproveitar e tirar dúvida, alguma dúvida sobre alguma questão da R1? Nenhuma dúvida, nada, nada? Tá. Então, vou parar por aqui hoje. Tá bom? Vocês já fizeram a R1, né? Alguns de vocês já teve aula, né? Tem uma hora que não processa mais. Então, vamos parar por aqui hoje, tá? Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, né? Tchau, bom final de semana. Amanhã de manhã estarei no Universo, né, do centro. Quem tiver alguma dúvida e quiser falar presencialmente, pode me procurar amanhã sim, tá? Beijo para vocês, bom final de semana. Juliana, eu coloquei ali nas mensagens, mas eu não sei se você viu, teve uma hora que minha internet deu instabilidade. Tá bom. Tá? Eu acabei caindo.